Neste tempo, dando continuidade ao tempo passado, vamos falar um pouco acerca da aliança. Deus criou o homem de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, e lhes deu uma aliança. E a aliança em si é uma grande bênção. Como foi dito da vez passada, pode ser um sinal de confiança, e foi uma aliança muito fácil de obedecer. Por meio desta aliança, Deus quis continuamente que o reconhecêssemos como Criador, e nós, sendo representantes dele, como criaturas. Para isso, ele nos deu a aliança. Guardar a aliança quer dizer guardar a palavra, e guardar a palavra quer dizer que reconhecemos a Deus. E por isso, o fato de obedecer a esta promessa de Deus, esta aliança de Deus, podemos entender assim, que é a forma de nós exaltarmos a Deus, de louvarmos a Deus. Assim, não sei como Adão e Eva terão pensado, mas para Deus, esta aliança era algo muito importante que ele tinha de lhes dar. Era muito importante da parte de Deus. No entanto, Adão e Eva, que receberam esta aliança, creio que a viram de forma um pouco diferente. Por isso é que, como resultado, se você olhar Gênesis 3, saberá. Vemos que a aliança de Deus é quebrada, a aliança de Deus é violada. Por isso é que em Gênesis 3:6 diz que a mulher viu que o fruto era bom, que era agradável aos olhos e que era desejável para alcançar sabedoria. E esta mulher comeu e deu a seu marido, que comeu assim como ela. De fato, vemos que a aliança é violada. Violar a aliança é algo tão grave que se perde a imagem de Deus. Esse é o resultado. E por violar a aliança é que vêm todos os problemas ao ser humano. Violar a aliança, isso é o pecado em si. E o resultado de violar a aliança é considerável. Ou seja, Oséias 6:7 nos diz muito claramente que eles, assim como Adão, transgrediram. Eles violaram a aliança, ali transgrediram contra mim. Romanos 5:19 menciona que pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5:12 nos diz que por uma pessoa entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. E isso é o que a Bíblia diz. Assim, violar a aliança é algo maior do que nós pensamos. Não é simplesmente ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que é tão importante? Você poderia pensar, mas o significado é mais grave do que você imagina. Para dar um exemplo um pouco infantil, se nós vemos, por exemplo, em um filme, quando há uma explosão, então essa explosão de uma bomba começa por um botão. Então é algo muito simples apertar um botão. Apertar um botão é algo muito simples, mas o resultado de apertar um botão é uma explosão nuclear. Por exemplo, se há um presidente que simplesmente disse "pressione o botão", não é nada impressionante, são apenas algumas palavras. Parece algo muito simples, mas o resultado é algo muito grande. Violar a aliança é algo assim. Adão e Eva não conheciam o valor desta aliança, não conheciam quão grande isso era. No entanto, quando Deus entregou a aliança, esta aliança teve um significado muito grande. A relação do Criador com a criatura foi rompida. Ele queria continuar sendo nosso Deus. Nós poderíamos continuar sendo o seu povo. O único caminho era guardar a aliança. Mas a aliança foi violada dessa maneira. Como resultado de violar a aliança, podemos ver que existe o pecado. Violar a aliança em si é o pecado. E assim entrou o pecado no mundo, e como resultado entrou a morte. E por isso Romanos 6:23 diz que todos estamos mortos, todos somos pecadores e estamos em morte. Esta é a situação em que estamos. E assim de importante era a aliança. Assim de grave é violar a aliança. Claro, vocês poderiam ter muitas perguntas. Por que Deus sabia que o homem iria comer e por que criou o fruto? E você poderia dizer, onde estava Adão quando Eva comeu? Você pode ter muitas perguntas sobre isso, mas a Bíblia não dá resposta a cada uma dessas coisas, senão no que diz respeito à salvação. Para nos salvar, Ele está nos guiando a esse caminho.
Por isso é que, embora não possamos ter uma resposta exata para o que perguntamos, precisamos de fé. A razão pela qual nos é dada a aliança é esta. A razão pela qual nos é dada a aliança é uma grande bênção. Era uma relação entre o Criador e a criação. Era guardar a aliança, prestar culto a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus. De alguma maneira, vemos que era algo normal na vida. Era o mais normal guardar a aliança. Para isso foi dada a aliança. De alguma forma, podemos ver que era apenas uma coisa. Por isso vemos que era uma aliança de obras, mas esta aliança foi violada muito simplesmente. Pensou-se que era comer do fruto de uma árvore, mas o resultado foi o pecado, foi a morte, e agora toda a humanidade está nesta morte. É um resultado tremendo. Mas por que aconteceu assim? É porque a aliança é assim de importante. Por isso a Bíblia nos diz que nos dá uma nova aliança do Senhor. Não é uma aliança de obras. Com uma aliança de obras nunca podemos ser salvos. Por isso ele nos dá uma nova aliança. O Messias veio a esta terra e nos deu uma nova aliança. Por isso é uma aliança imutável, nunca vai mudar. Assim nos diz a Bíblia. E também nos diz o Antigo Testamento que esta aliança haveria de vir. Gênesis 3,15 nos diz que viria como a semente da mulher. Isaías 53 nos diz que ele carregaria o nosso pecado. Hebreus 9,15 também nos diz que por isso ele é mediador de uma nova aliança e que ele nos redime do pecado da antiga aliança e que agora também nos deu uma herança eterna. Assim, ele é o mediador de uma nova aliança, o Cristo. Neste tempo vemos quão importante é a aliança, quão grande foi violar esta aliança. É isso que compartilhamos. No próximo tempo, vamos compartilhar um pouco mais exatamente.